Oi, gente, tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje eu trouxe a bolsa Sofia, é uma bolsa quadrada, uma bolsa saco e é a nossa primeira videoaula aqui exclusiva para membros. Eu espero muito que vocês gostem dessa videoaula. A lista de materiais utilizado vou deixar na descrição do vídeo. Vamos iniciar o nosso trabalho pelas correntinhas, fazendo um nó corrediço. Já vamos contar esse nó corrediço como primeira correntinha. Vamos fazer um total de 16 correntinhas. Finalizei as minhas 16 correntinhas e nós vamos trabalhar aqui do lado avesso das correntinhas. Então, nós vamos pular essa primeira alcinha que fica aqui atrás, vamos vir na segunda alcinha e fazer um ponto baixo. Então, nós vamos trabalhar um ponto baixo para cada alcinha da nossa correntinha. Faço o meu último ponto aqui no meu nozinho inicial, tá? Não pula esse nozinho, pois é uma correntinha. E vamos ficar aqui com um total de 15 pontos baixos. Prosseguimos para a carreira de número 2. Então, faz uma correntinha. E nessa carreira de número 2, nós vamos trabalhar pontos baixos dobrados. Então, ponto baixo dobrado, a gente pega nas alcinhas que fica aqui na frente, ó, do nosso ponto. Nessas alcinhas aqui. E nas correntinhas do mesmo jeito, a gente pega nessas alcinhas aqui que fica na frente, tá? Então, nossa correntinha, ela é composta por duas alcinhas e o nosso ponto também é composto por duas alcinhas. Então, nós vamos pegar nessas alcinhas aqui da frente e nas correntinhas nessas alcinhas aqui da frente. Então, eu pulo a minha primeira correntinha, venho na alcinha de cima, alcinha de baixo e faço o meu ponto baixo. Venho no meu próximo ponto, pegando na alcinha da frente e a alcinha da frente da correntinha de baixo. A gente marca aqui esse primeiro ponto. Então, prossigo até o final fazendo meus pontos baixos dobrados. No total, teremos 15 pontos baixos dobrados. Então, pego na minha alcinha de cima, alcinha de baixo e faço meu ponto baixo dobrado. Cheguei no meu último ponto, vou pegar a alcinha de cima e a alcinha de baixo. Puxo o meu fio e faço o meu último ponto baixo dobrado. Vamos prosseguir para a carreira de número 3. Faz uma correntinha. Então, eu pulo a minha correntinha, venho no meu primeiro ponto, pegando na alcinha da frente, coloco a minha agulha, pego nessa alcinha de baixo, vamos trabalhar nessas alcinhas, puxo o meu fio e fecho o meu ponto. Pego o meu marcador, marco o meu primeiro ponto, venho no meu próximo ponto e prossigo fazendo o mesmo processo, tá? Esse aqui foi o ponto que a gente fez, eu venho no próximo ponto pegando na minha alcinha da frente e pego na minha alcinha de baixo. E nessa carreira vamos ficar com 15 pontos baixos dobrados. Cheguei no meu último ponto
E eu vou fazer meu ponto baixo dobrado aqui, onde está o marcador, tá? Por isso a gente colocou o marcador, porque esse ponto, ele tende a ficar um pouco escondido. Então, o marcador é para facilitar e fazer com que a gente não pule nenhum ponto. Então, peguei na minha alcinha de cima, pego nessa alcinha aqui de baixo e faço o meu ponto baixo dobrado. Ajeito os meus pontos, faço uma correntinha e vamos para a carreira de número 4. Pulo minha correntinha, venho no meu próximo ponto, pegando na alcinha, ó, nessa alcinha aqui, a alcinha de baixo, vamos inserir a nossa agulha, puxar e fazer o nosso ponto baixo dobrado. Marco o primeiro ponto e prossigo fazendo ponto baixo dobrado, pegando nas minhas alcinhas. Então, nós vamos trabalhar a nossa base toda em ponto baixo dobrado. E aqui teremos sempre 15 pontos baixos dobrado, né? Porque a gente não fez nenhum aumento e nenhuma diminuição. Então, nós vamos fazer carreiras assim de pontos baixos dobrados até obter um total de 22 carreiras. Eu vou dar uma adiantada aqui nas minhas carreiras e já retorno com vocês. Realizei as minhas 22 carreiras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 carreiras. Fazer um acabamento ao redor aqui do nosso trabalho, tá? Com pontos baixíssimos. Então, eu venho nessa alcinha aqui, ó, vamos trabalhar nessas alcinhas. O nosso ponto tem 2 alcinhas, então vou pegar nessas alcinhas aqui. Cada alcinha vai ser um ponto baixíssimo. Venho direto e faço um ponto baixíssimo. Faz esse ponto muito apertado para não ficar repuxando aqui o nosso fundo. Vou pegar aqui alguns marcadores, que nós vamos marcar esse primeiro ponto, ó, que a gente fez. Marca aí o de vocês, o primeiro ponto. Peguei aqui na minha ponta, eu vou pegar nesta alcinha aqui, que será a minha última alcinha, né, o meu último ponto, para irmos para próxima lateral, que é essa aqui que a gente fez as correntinhas iniciais. Então, nós vamos trabalhar um ponto baixíssimo para cada alcinha. Venho aqui nesta alcinha e faço um ponto baixíssimo. Pego o marcador e marco esse primeiro ponto baixíssimo. Então, nesta primeira lateral que iniciamos, contando a partir do ponto do marcador, ficamos com 11 pontos baixíssimos no total. Agora, nós vamos fazer aqui os pontos baixíssimos nesta lateral e vamos ficar com 15 pontos baixíssimos, contando a partir deste primeiro ponto que a gente acabou de marcar. Vou fazer meu último ponto baixíssimo, totalizando os 15 pontos baixíssimos, né? Agora, trabalho aqui nesta lateral, pegando nessas alcinhas, tá? Do meu ponto. E vamos distribuir a mesma quantidade de pontos baixíssimos que fizemos nesta lateral. Então, inicio por esta alcinha, fazendo o meu primeiro ponto baixíssimo. Pego um marcador, marco esse primeiro ponto e vou fazendo um ponto baixíssimo para cada alcinha desta lateral. Vamos ficar com a mesma quantidade da lateral, da primeira lateral, né, que iniciamos o acabamento. Total de 11 pontos baixíssimos. Fazendo aqui meu ponto de número 11. Então, fiquei com meus 11 pontos baixíssimos. Agora, vamos fechar aqui essa parte, né? Que fica um espaço entre uma carreira e outra. Fazendo pontos baixíssimos também.
Então, eu venho nesse primeiro ponto aqui que eu tirei o marcador, eu vou pegar nessa alcinha de baixo, aqui nesta alcinha de baixo, nesta alcinha aqui de trás, e faço o primeiro ponto baixíssimo. Marco esse primeiro ponto, pois vamos ter um total de 15 pontos baixíssimos. Venho na minha alcinha de baixo, no meu próximo ponto, alcinha de trás do meu ponto baixo e faço o ponto baixíssimo. Então, nós vamos fazendo assim até obter os 15 pontos baixíssimos. Estou fazendo aqui o meu ponto de número 14, tá? Eu já cortei o meu fio. Falei que a gente ia fazer pontos baixíssimos até o ponto de número 15, porém, nós vamos fazer só até o ponto de número 14, tá? Porque esse aqui é o ponto de número 15, nós vamos fazer um ponto fake, para que o acabamento fique mais bonito. Então, eu pego a minha agulha, insiro aqui nesse ponto do marcador, pegando as duas alcinhas, tá? Aqui por trás. Puxo meu fio aqui pra trás. Agora, eu vou inserir a minha agulha por trás aqui deste ponto, tá? Do último ponto que a gente fez, ela saiu aqui no meio e puxo o meu fio pra trás. Agora eu vou pegando esse fio e jogando ele aqui pra trás pra fazer o arremate dele. Vamos medir a nossa base, ficou com 13 centímetros de altura por 13 centímetros de largura. E agora vamos prosseguir para a próxima etapa, que é subir aqui a altura da nossa bolsa. Vou pegar aqui o meu fio, vou iniciar aqui em qualquer lado, tá? Não tem um lado certo, vou iniciar aqui no cantinho mesmo. Vou inserir minha agulha no ponto baixíssimo, pegando as duas alcinhas do ponto baixíssimo. Ó, as duas alcinhas. Vamos trabalhar um ponto para cada ponto baixíssimo que acabamos de fazer. Puxo o meu fio, dou altura e faço o meu primeiro ponto baixo. Venho no próximo ponto baixíssimo, já arrematando esse fio, tá? Dou altura e faço um ponto baixo. Vou fazer um ponto baixo para cada ponto baixíssimo. Sempre dando altura, tenta fazer essa carreira um pouco folgada os pontos, tá? Os pontos baixos. Então, prossigo fazendo os pontos baixos. Quando estiver próximo aqui do final, eu retorno com vocês, tá? Não tem segredo, é ponto baixo em cima de ponto baixíssimo. Estou chegando aqui no meu último ponto baixíssimo. Vou fazer aqui o meu penúltimo. Faço aqui o meu último ponto. Puxo meu fio, dou a altura e fecho ele fazendo aqui meu último ponto. Ajusto os cantinhos, sempre ajustando os pontos. Vou ajeitar aqui meu último ponto. Agora vamos fazer o fechamento da nossa carreira. Vou inserir a minha agulha entre o segundo e o primeiro ponto, ó. Bem aqui no meio dos dois. Puxo o meu fio lá para trás. Ajusto aqui a minha laçada. Deixo aqui no tamanho bom para fazer o fechamento do meu ponto. Vou inserir a minha agulha dentro do primeiro ponto, ó, bem aqui no meio dele. Puxo o meu fio, alongo, pego o fio que eu estou segurando,
Agora fecho as duas alcinhas. Então aqui a gente fez um ponto baixo centrado. E assim nós vamos trabalhar por todas as nossas carreiras aqui da nossa bolsa. Então venho no próximo ponto, ó, insiro bem aqui no meio do meu ponto. Saindo bem aqui, ó, entre as duas alcinhas do ponto. Puxo o meu fio, alongo e fecho ele fazendo o meu ponto baixo, tá? Então, nós sempre vamos fazer o ponto, né? Pegando ele aqui bem no meio do ponto da carreira anterior. Fazendo nossos pontos baixos centrados. Então, vou adiantar aqui a minha carreira e já retorno com vocês pra gente fazer o fechamento mais uma vez. Estou finalizando a minha carreira, fazendo o meu último ponto baixo centrado. Agora eu vou fazer o fechamento mais uma vez aqui com vocês. Então, eu insiro a minha agulha entre o primeiro e o segundo ponto. Puxo o meu fio lá pra trás. Ajusto aqui a minha laçada, ó. Seguro essa laçada para que ela não desmanche. Insiro a minha agulha no meio do ponto, né? Pois estamos trabalhando pontos baixos centrados. Puxo o meu fio, alongo, pego a minha laçadinha que estava segurando. Puxo o fio do novelo e faço aqui o fechamento do ponto. Puxo aqui o meu primeiro ponto um pouquinho, porque ele sempre tende a ficar mais jogado aqui pro lado da esquerda. Então, a gente sempre vai ajustando os pontos, tá? Toda vez que finalizar uma carreira, ajusta bem os pontos para que eles fiquem no lugar. Então, nós vamos subir aqui um total de 15 carreiras. Eu vou adiantar as minhas carreiras e já retorno com vocês. Finalizada as 15 carreiras, eu vou pegar aqui minha fita métrica para mostrar para vocês quanto que ficou aqui de centímetros de altura aqui da nossa peça. Então, ela ficou medindo 13 centímetros de altura. Vamos prosseguir para nossa última carreira, que é a carreira de acabamento aqui da nossa peça. Então, antes de fazer o acabamento, que vai ser com pontos baixíssimos, vou fazer algumas marcações. Vou marcar esse último ponto, né, que a gente fez. Coloco um marcador. Marco esse segundo ponto que a gente fez, ó, tem o primeiro, o segundo, que tem aqui as duas alcinhas, né, a cabeça do ponto. E agora nós vamos vir aqui nesse segundo ponto, ó, onde eu acabei de marcar, e fazer um ponto baixíssimo. Pego um marcador e marco esse ponto que eu acabei de fazer. Agora, prossigo fazendo um ponto baixíssimo para cada ponto baixo. Não faz muito apertado, tá? Para não fechar muito aqui a abertura da nossa peça. Cheguei aqui no meu último ponto, ó. Eu vou fazer meu último ponto exatamente aqui onde está o meu marcador. Puxo o meu fio e faço o meu último ponto baixíssimo. Agora eu corto o meu fio, deixo um pedaço aqui mais ou menos de 15 centímetros, de 10 a 15 centímetros. Puxo ele todo aqui pra fora. Eu vou pegar a minha agulha e inserir exatamente aqui nesse primeiro ponto baixíssimo que a gente fez. Insiro aqui pegando as duas alcinhas, puxo o meu fio cortado. Agora venho aqui no
último ponto, né? Ponto baixo que a gente fez na penúltima carreira. Insiro a agulha bem no meio dele, né? Do ponto marcado. Agora venho nesse último ponto baixíssimo que a gente fez, no meio dele também. Puxo o meu fio cortado para cá para frente e puxo ele aqui para trás. E aqui a gente já fez nosso primeiro ponto baixíssimo fake. Tá? Ajusta para que fique igual aos outros, né? Do mesmo tamanho. Agora vamos fazer o ponto fake aqui de cima. Então, nós vamos vir nesse ponto marcado, né? Que foi o nosso primeiro ponto, nosso segundo ponto baixo, né? Na verdade, da penúltima carreira. Pego nas duas alcinhas, pego o meu fio cortado, puxo ele aqui para trás. Já tenho aqui minha primeira alcinha, agora venho nesse ponto marcado, aqui por baixo, saindo bem aqui no meio dele. Retiro aqui o marcador e puxo o meu fio cortado aqui para trás. Então, observe que fica bem feito aqui o acabamento aqui em cima. Aqui embaixo também fica bem feito, né? O ponto fake, o ponto baixíssimo fake. E aqui em cima também, fica bem imperceptível. Puxo o meu fio agora aqui entre os pontos, tá? Cuidado para não puxar muito e deformar o ponto. Vou passando aquele entre os pontos para que a gente possa arrematar. Fiozinho arrematado. Agora nós vamos fazer o saco aqui da nossa bolsa. Então, vou utilizar um fio 3 milímetros, tá? Na cor areia, que foi a cor que eu achei que mais combinou aqui com a minha cor aqui da minha bolsa. Vou escolher aqui qualquer ponto, tá? Nós vamos trabalhar aqui por dentro da nossa bolsa, pegando aqui nessas alcinhas, ó. Essa alcinha aqui de baixo. Deixa eu ver se dá pra vocês visualizar melhor. Então, nós vamos trabalhar nessas alcinhas aqui, ó. Então, fiz um nó corrediço já no meu fio. Puxo aqui e faço meu primeiro ponto. Nós vamos trabalhar um ponto baixo, tá? Para cada alcinha. Essa alcinha aqui de baixo. Já vou arrematando o meu fio, né? O meu fio do início, a ponta. E vou fazer um ponto baixo para cada alcinha. Estou chegando aqui no final, né? Da minha carreira. Ó, vou pegar aqui o meu penúltimo ponto, pegando nesta alcinha. Agora venho para o meu último ponto, e neste último ponto, observem que por ser o ponto da emenda, a gente não tem uma alcinha, né? Então, eu vou pegar aqui em qualquer alcinha dessas, tá? Para fazer o meu ponto baixo. Vou pegar aqui nesta alcinha aqui mesmo. E fazer o meu ponto baixo. Para finalizar esta carreira, eu vou fechar no meu primeiro pontinho com um ponto baixíssimo. Então, vamos para a carreira de número 2 aqui com o fio 3 milímetros, faço uma correntinha, venho no meu próximo ponto e faço um ponto baixo para cada ponto baixo. Então, essa carreira vai ser ponto sobre ponto, igual fizemos a primeira. Finalizando aqui a segunda carreira, vou fazer aqui o meu último ponto baixo. Vou vir no meu primeiro ponto baixo que eu fiz e fecho com um ponto baixíssimo. Faço minha correntinha e vou dar início à minha terceira carreira, que vai ser de ponto
sobreponto também. Então, nós vamos repetir essa sequência pelas demais carreiras até obter um total de 10 carreiras, já contando com essas que a gente já fez. Eu vou adiantar as minhas e já retorno com vocês. Finalizei as minhas 10 carreiras. Vou fazer aqui meu fechamento no primeiro ponto. Fecho com baixíssimo. Agora, vamos trabalhar pontos altos nesta carreira. Esta carreira de número 11. Vamos trabalhar esta carreira pegando aqui nessas alcinhas da frente, tá? Com ponto altos. Então, venho direto nesta alcinha aqui, na minha próxima alcinha, e faço um ponto alto. Assim. Venho na minha próxima alcinha e faço um ponto alto. Então, vou trabalhando ponto sobre ponto, porém pegando somente uma alcinha e fazendo ponto alto, tá? E vai ficar esses pontos aqui atrás que iremos trabalhar na próxima carreira. Finalizei a minha carreira, agora eu vou fechar aqui no meu primeiro ponto com um ponto baixíssimo. Agora, nós vamos trabalhar aqui do lado de dentro, né? Que é as alcinhas que a gente não pegou na carreira anterior. Laço meu fio na agulha e venho diretamente nessa alcinha que a gente trabalhou o nosso primeiro ponto da carreira anterior. Faço o meu primeiro ponto exatamente aqui. Laço e já faço o meu segundo ponto. Então, vou trabalhar um ponto para cada alcinha aqui de dentro que sobrou. Estou quase finalizando a carreira, está faltando aqui apenas duas alcinhas, né? Vou fazer aqui meus pontos. E agora faço o fechamento exatamente aqui no primeiro ponto, tá? Que a gente iniciou essa carreira aqui de dentro. Fecho aqui com um ponto baixíssimo. Agora, vamos para a carreira de número 12. E esta carreira a gente vai fechar essas duas carreiras. Então, faço uma correntinha, venho no meu próximo ponto aqui da frente, da carreira da frente, e pego aqui no meu ponto da carreira de trás. Faço um ponto baixo, venho na minha próxima e faço um ponto baixo, sempre pegando as duas alcinhas aqui, as 4 alcinhas, né, na verdade, das carreiras, ó. 4 alcinhas, fecho com ponto baixo. Então, vou fazer um ponto baixo para cada ponto aqui das minhas duas carreiras. Vou fazer aqui o meu último ponto, a carreira de número 12. Venho aqui no meu primeiro ponto e faço fechamento com um ponto baixíssimo. Agora, vamos prosseguir para a carreira, né, de número 13. Faço uma correntinha e vou fazer um ponto baixo para cada ponto baixo. Então, vou fazer esta carreira de número 13, mais 2 carreiras. Então, vou ficar com um total de 15 carreiras nessa parte com o fio de 3 milímetros. Finalizei as minhas carreiras, ó, já cortei o meu fio, fechei aqui com um ponto baixíssimo. Agora, vou pegar minha agulha e passar esse fio entre os pontos aqui do lado avesso da nossa bolsa. Passou entre os fios, sela com a chama do isqueiro. Finalizei os meus arremates, cortei aqui 4 fios de 60 centímetros, ó. Selei aqui com a chama do isqueiro as pontinhas. Estou aqui com 2 fios na minha agulha de tapeceiro, pois nós vamos passar naquela carreira que a gente fez os pontos altos, tá? Então, define aí onde é a frente da sua peça. Aqui vai ser a minha frente e aqui vai ser a minha lateral. Então, vou definir também o meio aqui da minha lateral e vou inserir a minha agulha entre os pontos altos.
Aqui mais ou menos tá no meio. Vou passando aqui os meus fios, deixo uma pontinha, né? Vou passando aqui os meus fios entre aquela carreira de pontos altos que a gente fez. Então, vou passar até chegar aqui nesse ponto, ó, sair aqui onde a gente entrou e já retorno com vocês. Tem aqui os meus fios, ó, saiu aqui no último ponto, onde eu havia falado. Ajusto eles, né, para que fique aqui no mesmo tamanho. Agora eu vou pegar meus outros 2 fios, passar aqui na agulha de tapeçaria. Viro aqui a minha peça do outro lado, ó, a gente colocou esse fio desse lado, agora vamos colocar esse fio deste outro lado aqui. Então, defino, né, o meio, igual fizemos aqui. Defino aqui o meio, mais ou menos. E vou passar o meu fio, né, deixando uma pontinha, igual fizemos lá do outro lado. Vou passando o meu fio entre os pontos baixos, até chegar aqui. Passei os meus fios, ajusto eles, ajusto bem a peça também. Vou unir as pontas. E fazer um nozinho. Vocês podem colocar uma ponteirinha, tá? Se assim vocês preferirem. E dou um nó aqui também desse outro lado. Então, a nossa bolsa está pronta, ó. Só puxar aqui. Finalizei a bolsa, coloquei a minha etiqueta com a minha logo, prendi minha alça na lateral com o mosquetão articulado, coloquei as ponteiras douradas, acabei colocando, porque dá um charme a mais na nossa bolsa. Fiz essa parte da alça em macramê, em breve eu vou disponibilizar a videoaula para vocês. Essa parte eu fiz com pontos baixíssimos, tem lá no meu Instagram, tá? Como eu fiz. Espero que vocês tenham gostado da nossa primeira videoaula exclusiva para membros. Se gostou, deixa seu like, seu comentário e compartilha para mais pessoas. Até o próximo vídeo. Tchau!